Olá a todos, meu axé a todos, saravá. Meu nome é Thiago Diamanjá, mais uma vez aqui com vocês, trazendo para vocês assuntos interessantes, assuntos de uma certa forma instigadores e que vocês possam refletir, né? Sempre com uma opinião aberta, sempre com uma opinião discutível, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim, é um assunto um pouco polêmico. E eu vou explicar o porquê. Esse assunto, né, ele é polêmico por causa que hoje nós temos uma devoção em demasia, porque tudo que é em demasia, para mim, eu acho que é muito, né? É demais, né? E esse assunto ele traz vamos dizer assim, esta devoção em demasia em Exu. Exu cultuado, Exu é, a, a forma como estão cultuando Exu, os diferenciais entre a Umbanda e o resto das outras religiões, né? E esse, vamos dizer, este modismo, né, de deixar de lado os orixás e cultuar Exu, certo? Então o assunto hoje é Exu, certo? Então vamos ao assunto. Bom, começando, que eu não tô aqui para criticar ninguém, tá? O que eu falo aqui sempre é algo para que a gente possa entender alguma coisa, tá? E dar um relato da minha experiência como zelador, tá? E do meu trabalho como um banjista, tá? É só isso, tá? Então, se alguém tem alguma divergência, ok, não há nenhum problema. Bom, quando eu iniciei a Umbanda, isso já faz um tempinho, tá? Eu aprendi que Exu é um ser extremamente iluminado, tá? Que Exu é um ser tão poderoso quanto os demais orixás. Aí eu fiquei me perguntando na época o porquê que Exu não era orixá. Quando eu falo não é orixá, eu falo Umbanda, tá? Quando eu não falo outras religiões, tá? Exu não é orixá na Umbanda porque ele não vem de uma raiz de orixá. O que seria uma raiz de orixá? Ogum, vamos fazer uma hipótese, tá? Ogum, ele tem as suas linhas, dentre as suas linhas está Exu, que dá a sua esquerda para Ogum, entendeu? A regência da linha de Ogum é o orixá Ogum. A esquerda de Ogum, numa exemplificação, é o Exu Tiriri, tá? O Zé Pilintra. Então, numa visão, tá, de um bandista, Exu para mim não é orixá. Thiago, mas a questão de outras religiões. Ok. No candomblé, sim, ele é orixá. Existe até uma feitura para Exu. No batuque existe o bará, né? O toque para bará e a feitura deste orixá. Mas na Umbanda não há feitura de orixá. E não tendo feitura de orixá, nós não podemos dizer que, por exemplo, Exu Caveira, tá? Ele é um orixá. Exu Caveira é uma entidade trabalhadora e não uma divindade.
entendeu? Porque existe uma diferença entre entidade e divindade, né? A divindade é aquela energia que em algumas ocasiões a pessoa entra em transe com aquela energia. Mas a entidade, ela é muito mais passível de trabalho do que a divindade. Então, deixando claro isso, Exu, na Umbanda, por ser um Exu de uma natureza que não a natureza de orixá, tá? Ele é um trabalhador, tá? Exu, ele é um descarregante, ou seja, é uma entidade onde nós podemos contar com ela no seu processo de término de trabalho. Geralmente, por exemplo, se nós temos um trabalho que nós temos um descarrego, um trabalho de demanda, então se usa Exu para essas atividades, entendeu? Qual é a diferença deste Exu com o Exu do Candomblé? Uma é que o Exu do Candomblé ele é feito, né? Existe uma feitura com corte, com obrigação. Na Umbanda também há corte para Exu, tá? No Candomblé há corte e há feitura de cabeça para Exu, tá? Tanto na Umbanda quanto no Batuque. Na Umbanda não há isso, tá? Porque assim, não existe Exu sendo pai de alguém. Eu vou contar para vocês uma passagem que aconteceu comigo, tá? Isso há um bom tempo, aonde eu estava num terreiro, tá? E pela minha ignorância, tá? Que naquela época eu era provido dessa ignorância, eu fui até o Exu que estava ali e disse ele assim: meu pai, Agô, não me lembro bem o que eu disse, mas eu chamei-o de meu pai. E ele muito gentilmente me disse assim: eu não sou pai de ninguém. Pai é os que estão no Congar. Pai e mãe é orixá, tá? A frase dele foi bem explicativa. Eu não sou pai. E realmente, Exu não tem filho. Aí por que Exu não tem filho? Porque o Exu, na sua essência, ele é a entidade mais parecida conosco. Ele tem, por ser uma entidade primária, tá? Por que é uma entidade primária? Porque ele é acima dele, entendeu? Estão os orixás, tá? Abaixo dele está nós, seres humanos. Então o Exu fica no meio ali, tá? E ele é o que está na Terra. Ele vive na Terra, tá? Então, ele não pode ser pai, entendeu? Ele não pode assumir um cargo, tá? De um Oxalá, de uma Oxum, de uma Iemanjá, que são divindades. Sempre lembrando que eu estou falando daquilo que eu aprendi, tá? Se há alguma divergência, não há problema nenhum, tá? Quanto à cultuação deste Exu, na Umbanda, a gente cultua Exu através de uma casinha, fora do terreiro, fora das dependências do terreiro. Olha para você ver como o Exu é uma entidade totalmente aleatória aos orixás. Ele trabalha junto com os orixás, mas ele não está
junto com os orixás. Ele não está na mesma no mesmo quarto de santo que os orixás. Ele não está no mesmo congá que os orixás. E por isso a sua diferença. E por isso o tratamento diferente. Porque o que eu vejo, entendeu? É uma mistura desta adoração a Exu. Ora, vamos fazer um toque para Exu. As festas de Exu hoje são badalações tão grandes, entendeu? Maiores até do que uma obrigação de Oxalá. Assim, gente, eu não tenho nada, absolutamente nada contra nenhum tipo de culto. Entendeu? Eu sou o cara mais liberal em termos de culto, tá? Mas o que eu prezo é o seguinte: cada um no seu quadrado. Por exemplo, se eu tenho o orixá Xangô, que é o orixá da justiça, que é o orixá que nos dá a definição de justo ou não justo, e eu tenho um problema judicial né? O porquê que eu tenho que oferecer um axé para Exu se eu posso oferecer um axé para o Xangô? É claro que eu tenho que abrir o trabalho para Exu. É claro que eu tenho que fazer um ebó para o Exu abrir os caminhos dos orixás. Ok. Agora, eu não vou destinar o meu trabalho para o Exu. Porque eu sou um banda. Entendeu? Vejam bem, eu estou falando exatamente aquilo, entendeu, que acontece. Umbanda não cultua só Exu. A Umbanda ela tem uma ramificação de caboclos, de guias, de protetores que também são cultuados, tá? Agora, é claro que se tem obrigação para Exu, é claro que se deve a Exu uma porcentagem do trabalho, entendeu? Porque se necessita abrir a gira, se necessita abrir o cruzeiro para que se comece o trabalho. Agora, não pode, por exemplo, se dar um trabalho de saúde, vamos fazer uma hipótese, só para Exu. Nós temos o Chapanã, que obrigatoriamente necessita de, entendeu? Está aí para isso. Então, essa mistura, esse desprovimento de cultura, e aí esse cultuamento errado de Exu, errado por ser um bandista, tá? Errado porque eu prezo a Umbanda. Agora, se outros fazem assim, não tem problema nenhum. Errado no meu ponto de vista, na minha trajetória de zelador de santo, tá? Exu para mim, vem, descarrega e vai embora. Exu para mim não dá consulta. Exu para mim não trabalha para descarregar a criança. Numa gira de Exu, provavelmente você só vai ver adultos e não crianças. É uma coisa que a mim há 25, 26 anos me ensinaram. E eu levo comigo até hoje. Agora, claro que os ensinamentos eles mudaram muito. E esta mudança acarretou na seguinte questão, de que hoje se faz uma gira para Exu, se consulta, se dá presente para Exu, se faz tudo para Exu, e para um caboclo não se faz mais nada. Miseravelmente faz às vezes uma homenagem. Até assim, gente, quando se trata de alguém que cultua Exu, só Exu, ok. Mas fale para aquela pessoa que está indo consultar você que você não é um bandista, que você é quimbandeiro.
Aí a pessoa tem o propósito de ir ou não ir consultar com você, tá? Exu não é ruim, e de maneira nenhuma, ao contrário, Exu é umas entidades mais trabalhadoras que eu já vi. Porém, a grande incógnita, a grande problemática da coisa é a forma como as pessoas estão lidando com esse Exu, tá? Não dá para aceitar, por exemplo, festa ou homenagem, como queiram chamar, de Exu em clube social. Clube social que eu digo, esses clubes com piscinas que tem aí eles alugam um salão e fazem a festa do Exu. Ora, que Exu bobo é esse que chega em salão de festa? Exu chega num terreiro. Exu chega uma homenagem a ele no terreiro. Ah, mas eu fiz no salão, Tiago, porque eu preciso convidar o pai tal, a mãe tal. Gente, isso é status. Isso é status. Isso é ser ou ter posses e fazer algo a mais só para dizer que fez. Eu já falei para vocês em outro vídeo que não adianta eu dar 10 pratos de pipoca pro Exu se a minha fé é do tamanho de um grão de arroz. É mais fácil eu dar uma pipoca e ter a fé do tamanho de um trem do que dar 10 e ter um tamanho de arroz. Tá? Ah, mas o Exu me dá muita coisa. Realmente, Exu dá. Só que para ele dar alguma coisa, ele automaticamente necessita da permissão dos orixás. As pessoas não entendem que existe uma hierarquia no panteão dos orixás. Não é uma bagunça. Não é eu vou chamar por Iemanjá e a Iemanjá vai interferir. Não. A Iemanjá não é uma só. Ela tem Oxalá, ela tem Ogum, ela tem Oxóssi. E há uma hierarquia de orixás neste panteão. E há uma clemência do assistente de Umbanda ali que está ali, que necessita de algo. Ele vai clamar a sua necessidade para quem? Para um preto velho, para um caboclo, e esses assim vão levar a sua necessidade aos orixás, que vai assim levar a Oxalá. Entendeu? Então, essa é a regra. Há exceções? Algumas, entendeu? Algumas, tá? Mas a Exu não pode passar por cima dos orixás, e é o que eu estou vendo. Muitas vezes eu me deparo com a seguinte questão, já me deparei com isso. Fulano do Sete Cruzeiro, bem escrito na fachada do tal terreiro. Nada contra, mas por que não botou fulano do Ogum ou fulano da Yansan? Entendeu? Não desprestigiando o Exu, mas, gente, o Exu, ele não precisa. Ele é o encarregado dos orixás. E ele não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma responsabilidade dos orixás. Para vocês terem uma noção, tá? No jogo de búzios da Umbanda não vai Exu. Tá? No jogo de búzios da Umbanda, ele apresenta a seguinte forma: uma imperial com os 10 orixás da Umbanda, e Exu não entra, tá? E os 16 búzios na mesa. Quando vai se fazer o jogo, ou seja, quando vai se dar a consulta através do búzio, é claro que existe uma
há um pedido a Exu que abra os caminhos ali para que a gente possa enxergar o jogo, tá? Só, tá? Não mais nenhum tipo de iniciação a Exu se faz ali. Eu vi em um momento me contar, e depois eu fui buscar essa informação, mais uma, vamos dizer assim, mais uma modernidade que se lançou. Jogo de búzios para Exu. Minha gente, eu vou tratar desse assunto da seguinte forma. O búzio, na era mitológica africana, na era mitológica dos orixás, ele era moeda de troca dos orixás. Ele era a moeda de troca. Exu ganhou os búzios através do seu serviço que ele prestava aos orixás. Tá? Então nós tínhamos os Exus que prestavam serviços a Nanã, a Ogum, tá? E uma desses serviços foi a Ifá. Vou contar bem rapidinho, tá? E Exu, então, em troca, pediu que Ifá lhe desse o direito de jogar. Que desse o ensinamento daquilo a Exu, e aí, então tá. Ifá deu. Só que Exu era muito fanfarrão, era muito atrapalhado, entendeu? Exu é uma entidade que é muito festeiro, entendeu? Aí vem a questão da bebida, das festas de Exu serem festas animadas, né? E aí Fá viu isso, que Exu era uma entidade que não era uma entidade, vamos dizer assim, não quero dizer que não era séria, mas que era mais divertida, vamos dizer assim, do que as outras, né? Aí então Ifá retirou, isso ninguém conta, retirou esta adivinhação de Exu e passou para Oxum, tá? Só que aquela coisa, gente, Búzio é um oráculo de orixá. Búzio, oráculo de Fá, oráculo de orixá, tá? Exu não entra na história. Ah, Tiago, mas eu vi a fulano, o ciclano jogando. Ok. Agora eu pergunto a seguinte pergunta. Se no orixá nós precisamos de Fá para que nos dê a permissão de jogo, eu perguntaria em Exu. Qual é a entidade de Exu que tem a autorização para jogar? É uma entidade, né? É uma entidade, né? Então não pode jogar, tá? Sobre a questão sobre essa questão de sacrifício, aí eu entro numa questão que na Umbanda nós não temos sacrifício, tá? Não existe essa história de você ir num quarto, num congá de Umbanda, deitar ali e botar a chorô na cabeça. A pessoa que faz isso não é qualquer outra coisa, não é um bandista. Porém, para Exu, na Umbanda, sempre dizendo que eu estou tratando daquilo que eu sei, daquilo que eu presencio, eu executo, e Umbanda. As outras religiões e as outras casas que fazem diferente, a mim não me interessa, tá? Numa casinha de Exu,
fora do terreiro, até por isso também, aí sim se faz um agrado de uma ave, sendo ela masculina para os Exus masculinos e feminina para os Exus femininos, tá? Não há, esta ave ela não come na cabeça de nenhum médium de Umbanda, tá? Esta ave não come nada além daquela vasilha ali, tá? O Exu não vai ser feito para ser pai ou mãe de ninguém. O sangue, o Axorô que está colocado ali é apenas para o assentamento daquele Exu de rua, porque ele vai proteger o portão da casa, ele vai filtrar as energias que ali estão, certo? Muitas vezes passa alguma coisa, porque a coisa é muito forte, mas quando chegar para tomar um passe, quando chegar para tomar um conselho, a coisa tá amena. Não digo que esteja, né? Às vezes a pessoa sai até mais tranquila, tá? Então na Umbanda que eu pratico, tá? Na Umbanda que eu vivencio todo santo dia, Exu não dá consulta. Exu não trata de criança. Exu não tem dia de marcação de consulta. Ah, eu vou marcar consulta com o seu Zé. Não. Exu chega, descarrega e vai embora. Tá? Exu, quando tem um trabalho, ele vem, entendeu? Coordena aquele trabalho que está acontecendo ali, fica de fora, porque quem está trabalhando são as entidades. Ao final, ele vem, descarrega. Se precisar de mais Exus, chegam os outros para o descarrego, quantos precisarem. E é só, tá? Exu não faz consulta, na minha visão de sacerdote, tá? Na minha visão, eu, Tiago de Iemanjá, tá? Tá? Agora, não posso falar pelos outros. A gente vai dividir esse tema em dois, tá? Porque para não ficar muito grande o vídeo, mas de princípio é isso. Axé e até daqui a pouco.